Versículo 16. Deus nos trouxe hoje uma palavra maravilhosa para nos ensinar. João capítulo 14, versículo 16 em diante. Se caso você quiser colocar um tema nesse ensino, você pode colocar o seguinte tema: o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, um amigo fiel. Amém? Vamos falar todo mundo juntos? O Consolador, a terceira pessoa da Trindade, um amigo fiel. Mais uma vez, bem forte. O Consolador, terceira pessoa da Trindade, um amigo fiel. João capítulo 14, versículo 16 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Amém? Podeis assentar, ficar à vontade. Irmãos, hoje Deus à tarde trouxe esse ensino no meu coração, falou muito comigo a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, pela Bíblia Sagrada, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa. Muitas pessoas têm falado que ele é só uma força, ele é só um poder, mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele dá o parecer dele, ele raciocina, ele sente tristeza, ele sente alegria. E ele é hoje o que Deus ele nos colocou para estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele tem uma característica principal que é o consolo. O consolo. Quando Jesus Cristo, irmãos, ele estava ali na fase mais decisiva do ministério dele, a palavra do Senhor diz que ele estava ali numa angústia tão grande. E ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Então, naquele momento de angústia, a palavra do Senhor diz que Deus ele enviou o anjo ali para falar com Jesus, para consolá-lo. Então, a característica do consolo é que Deus ele não vai te tirar dessa prova. Ele vai colocar alguém para te orientar, para te ajudar na prova que você vai passar, na dificuldade que você vai passar. E o Espírito Santo de Deus, ele é fiel. Ele é fiel para nos ajudar. Então hoje Deus traz esse ensino no meu coração. Eu fiquei muito alegre, irmãos. Hoje o meu coração está uma alegria tão grande. Como o irmão Elinaldo falou, eu estou sentindo Deus ele falar conosco. Eu estou sentindo Deus ele ministrar no nosso coração. Eu estou imaginando já, eu estou na expectativa de milagres acontecer, de pessoas se encontrarem com o Espírito Santo, serem acordados por ele na madrugada, pessoas terem visões, terem sonhos, terem um contato sobrenatural com a presença de Deus. Eu estou maravilhado de ver que ele está querendo se declarar para você. Ele quer uma amizade com você. Presta bastante atenção nesse ensino. Aleluia! Oh, aleluia! Que maravilha, irmãos. Quando Jesus Cristo, irmãos, ele estava ali na cruz do Calvário, teve alguém que lembrou dele. Teve alguém que lembrou dele. Jesus estava ali na cruz do Calvário, o malfeitor que estava do lado dele falou: lembra-te de mim. Ele falou: lembra-te de mim, mas ele lembrou de Jesus, ele se voltou para Jesus naquele momento. Momento às vezes de derrota, um momento às vezes de condenação, um momento às vezes que estava ali sendo condenado e sendo morto pelo crime que cometeu. Mas no momento que ele estava ali, ele teve esperança. Ele lembrou de Jesus, ele se voltou para Jesus. Isso é muito maravilhoso. Aquele que lembra de Jesus, aquele que
se volta para Jesus em momento oportuno, ele vai ter uma amizade com o Espírito Santo de Deus. É o que Deus está te falando hoje. Ele falou desse jeito no meu coração. Fala para eles que eu quero uma amizade com esse povo. Fala para eles que eu quero um contato com eles. Fala para eles que aquele que se lembra de mim, eu vou me voltar para ele. Aquele que se volta para mim, eu vou voltar para ele. Tem base bíblica nisso? Tem base bíblica. A palavra do Senhor diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia. E aí o seu coração é convidado nesse momento a imaginar. Às vezes você não vai ver de modo claro. Você lembra aquele cego que ele pediu para Jesus curá-lo? Jesus, ele passou lodo nos olhos dele. O que você vê? Ele falou assim: eu vejo como árvores andando. Ainda não estava vendo direito. Era pessoas que ele devia ver. E aí, Jesus, ele deu mais uma estendida na mão para ele, e de repente, o que você vê agora? Agora eu vejo perfeitamente, agora eu estou entendendo, agora eu vejo perfeitamente. Se ele tivesse falado: não, Senhor, eu vejo perfeitamente, será que ele tinha sido curado? Ele foi sincero. Você tem que chegar para Deus e falar realmente. Você está tendo contato com o Espírito Santo de Deus? Você está tendo uma amizade verdadeira com Ele? Presta bastante atenção. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o reino de Deus não vai ser visto ali ou aqui, com olhar visível. Ele estará dentro de vós. E a palavra do Senhor diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E aí começa a ensinar, Romanos 10, 8, vai falar desse jeito: não dirá no teu coração, onde está Deus, onde está Jesus? Quem subirá aos céus para trazer Ele para a gente? Quem descerá ao mais profundo do abismo para trazer Ele para a gente? Aonde eu vou encontrar o Espírito Santo de Deus? Aonde você vai encontrar o Espírito Santo de Deus? Será que ele é um vento? Você chega lá no lugar e fala: cadê o Espírito Santo? É um vento que está passando aqui. É isso que é o Espírito Santo? Será que é um fogo? O fogo no sentido de bem, de esquentar, de aquecer, de dar ânimo, de dar vigor, de dar disposição. E aí você começa a entender, sabe onde o Espírito Santo está agora? Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele está aqui dentro de mim. Agora você está percebendo Ele aí? Você está percebendo Ele dentro do seu coração? Como você está percebendo o Espírito Santo? Às vezes você está querendo um contato com Ele, mas dentro do seu coração você não aprendeu a senti-lo, a ouvi-lo, a percebê-lo. Seu coração, ele tem que estar voltado a Deus. Lembra, irmãos? Vou falar para vocês algo tremendo que aconteceu comigo. 18 anos, eu já vou para quase 20 anos servindo a Deus. Mas um dia, no comecinho da minha caminhada, eu fui para o monte, eu queria ir para Minas Gerais pregar para minha família. Aí eu queria uma resposta de Deus: Senhor, se o Senhor falar sim, eu vou. Se o Senhor falar não, eu não vou, eu fico aqui, eu já continuo a obra daqui. Eu fui para o monte com essa convicção de receber ou um sim de Deus ou um não de Deus para saber o que eu ia fazer. E eu fui com a expectativa de Deus falar comigo. E aí eu orei durante 7 dias lá, cada noite a gente buscava a Deus, ficava na presença de Deus, orava, sentia alegria. Mas eu não percebi o sim ou não de Deus. Até no último dia, no 7º dia, quando terminou a oração, eu cheguei para o Alberto, que estava junto comigo, e falei: Alberto, você entendeu se é para eu ir ou não é para eu ir? Ele falou: não. Eu falei: eu também não. Vamos descer? Vamos. Na hora que eu abaixei a cabeça assim, eu estava descendo do monte, o próprio Deus falou no meu coração. Agora eu não ouvi ele aqui,
E eu não ouvi ele aqui. Eu ouvi ele aqui. Ele falou assim no meu coração, uma frase que eu nunca mais esqueço, marcou meu coração para sempre. Ele falou assim: Marcelo, você é livre. Aonde você for, eu vou estar contigo. Guarda o seu coração e eu te amo. Falou essas palavras, o próprio Deus falou comigo. Como essas palavras formaram aqui, eu não sei te explicar. Se fosse aqui, eu ia falar que era meu pensamento. Agora, como é que você explica a palavra formando, aleluia, no seu coração? Como é que você explica isso? Fala para mim como é que você vai explicar essa. Como é que o cientista explica? Como é que a palavra forma no coração do ser humano? É isso que Deus fez comigo. Falou, guarda esse coração que está ouvindo a minha palavra agora. Guarda esse coração e te amo. Falou que eu precisava. Falou que eu precisava. Então o Espírito Santo, para mim e para você, Ele está querendo se revelar para você, Ele está querendo se revelar para mim. Ele quer um contato com você, Ele quer uma amizade com você. E Ele quer que você seja exclusivo dEle. Olha para ver. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha só. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidades para interpretá-las. Presta bastante atenção agora. Versículo 11. Presta bastante atenção. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um como quer, individualmente. Então o Espírito Santo ele vai entregar como ele quer entregar. Ele tem sentimento, ele tem escolha. Ele fala, eu quero entregar para o Léo. O Espírito Santo ele chega, ele vai falar para você, Léo, quer ser propriedade exclusiva? Aleluia. Olha o que é que o Espírito Santo fala para ti hoje. Quer ser propriedade exclusiva minha? O Espírito Santo está te dizendo, Léo. Quer? Aleluia, aleluia. Aleluia, essa é a amizade. Deus ele chegar no meio da congregação e falar, eu te aponto esse daqui, ó, claramente para você fazer. Esse daqui, eu quero ele. Propriedade exclusiva para mim. Eu vou separar esse jovem. Eu vou marcar ele para sempre no ministério, na vida dele. Aleluia. Eu vou pegar no braço dele, pegar na mão dele, levar, conduzir ele a muitos lugares. Ele vai saber que eu que usei o Marcelo na igreja para falar para ele. Aleluia. Ele vai passar em muitos lugares pregando a minha palavra, vai testemunhar. Eu vou fazer uma obra maravilhosa, vou salvar vidas, eu vou curar, vou manifestar o meu poder na vida dele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Como quer. O Espírito Santo faz como quer. Ele chega e fala, vai ser você. Ele tem sentimento, ele tem gosto, ele tem vontade. Ele pode fazer alguma coisa, ele pode falar, ele tem opinião para falar para a igreja. Ele tem um parecer para falar, eu vou fazer dessa maneira. Aleluia. Então presta bastante atenção. É coisas, detalhes, igreja, que pode te aproximar e pode te distanciar dele. Às vezes, se você estiver envolvido em muita coisa errada, olha para vocês verem uma coisa tão simples que aconteceu comigo. Quando eu aceitei Jesus, eu gostava de jogar videogame. Demais videogame.
Eu gastava assim 1 mês, 2 meses, eu pegava as minhas férias do trabalho e gastava tudinho de tempo que eu tinha jogando videogame. Jogava videogame até cansar. E aí, quando eu fazia isso, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para o trabalho, não tinha tempo para as coisas. Às vezes eu atravessava a noite jogando aquilo, e aquilo não acabava, porque eu queria zerar no final. Quando eu aceitei Jesus e comecei a buscar Deus, Deus falou no meu coração, larga o videogame. Larga o videogame. Aí eu lá no Nova República, eu lembro até hoje, eu falei, Senhor, mas o videogame eu gosto, sim. Mas larga o videogame, meu filho. Eu preciso de exclusividade, tempo para tratar muita coisa para ti. Você está muito ocupado com esse videogame. Eu larguei o videogame. Aí sobrou mais tempo. Cada vez que eu dava um passo em direção a Deus, cada vez que eu largava umas coisas que eu estava fazendo, eu ia me aproximando mais. Aquele poder, aquela vontade, aquele desejo ia aumentando mais e mais no meu coração. Eu ia me voltando a Deus, Ele ia se manifestando mais e mais. Quando você quer, quando você vai, quando você insiste, quando você deseja, almeja, Deus Ele fala desse jeito, eu vou te dar mais um pouquinho, eu vou te dar mais um pouquinho, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Eu lembro um dia, igreja, aleluia, eu falei, Senhor, eu vou tirar um jejum, eu vou tirar uma consagração, e eu tirei um jejum de 3 dias e 4 noites, sem beber água e sem comer. Evangelizando, saindo para os lugares, fazendo a obra de Deus normal. A hora que eu cheguei no monte, eu falei, Senhor, me dá a sua presença, Senhor, eu preciso, eu desejo. E comecei a pedir, comecei a desejar tão grande. E de repente Deus começou a mandar a presença dele. Eu comecei a sentir. Rapaz, e quando foi sentindo, eu parecia que eu era uma formiga. E o oceano estava vindo sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, é muita coisa, eu não aguento. Para, Senhor, que eu não aguento. Para, Senhor. Eu vi que eu não tinha estrutura. Eu pedi, eu não conseguia nem um milésimo que Deus conseguia me dar da presença dele. Eu vi que o problema era eu, não era Deus que não queria me dar, era eu que era o problema, eu que era a dificuldade. Então, às vezes, você quer tanta presença de Deus, mas cadê a santificação? Às vezes, você quer tanta presença de Deus, você quer se aproximar de Deus de qualquer jeito. Você acha que você vai mudar os critérios de Deus para se aproximar dele? Você acha que você vai colocar no seu coração tanta coisa, tanta bagunça lá, e você vai chamar o convidado mais maravilhoso que tem no universo, mais maravilhoso na história da humanidade, para sentar junto com você, numa sala bagunçada? Deus, Ele não quer que seja assim. Ele quer exclusividade. Ele quer chegar com você, depois que você tirar toda a porcaria para fora. Ele quer falar para você, agora é só eu e você no nosso momento de silêncio. Tira do seu coração esse tanto de pensamento que vai e volta. Pensamento de trabalho, pensamento... Eu sei disso, tudo que você precisa, como foi falado pela irmã Maria. Não é isso? A irmã de Neuza. Ela falou sobre isso, não é? Deus, Ele fala desse jeito, eu quero te acrescentar tudo que você precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Exclusividade, é você falar, primeiro lugar é Deus, primeiro lugar é Deus. Eu quero me dedicar, eu quero me separar para Deus, eu quero ser, diante de Deus, aquele que busca o Senhor como Ele quer que eu busque. No começo da humanidade, igreja, quando Deus Ele queria separar alguém, Ele chegava e colocava desejo, falava, Moisés, vem cá para o monte. Moisés chegou lá, ficou 40 dias, 40 noites orando. Aí quando Deus foi manifestar para ele, ele ainda não estava pronto ainda. Ele falou, eu quero ver Deus. Deus falou, Moisés, se você me ver, você morre, Moisés. O que eu posso fazer é você esconder atrás dessa pedra, nessa fresta aqui. Eu vou deixar você ver eu passando o meu semblante perto de você. Aí você pode me ver. Aí Moisés, ele foi de novo, buscou mais 40 dias, 40 noites, para ter mais um contato com Deus. E aí no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele preparou o ser humano para receber o Espírito Santo de Deus, que é o perdão.
que é o sacrifício da cruz do Calvário. Agora todos nós temos condição de se aproximar de Deus por causa do perdão. Por causa do perdão de Jesus Cristo, o templo do Espírito Santo foi consagrado a Deus. O templo do Espírito Santo é o ser humano, ele consagrou, ele falou, está aqui, Senhor, a marca que tira a impureza do ser humano para que o Espírito Santo de Deus possa fazer a minha vontade na vida dele. Então esse é o coração, o que busca Jesus, o que se arrepende dos pecados, o que se converte, o que tem o desejo de morrer para o mundo e viver para Deus, como Jesus falou. Aí o coração dele passa a ser morada do Espírito Santo de Deus, porque não tem mais desejo, não tem mais vontade. Foi colocado outro desejo, outra vontade, que é se aproximar de Deus, que é deixar Deus ele viver. Cristo vive em mim. A esperança da glória. Cristo vive em mim, a esperança da glória. O desejo do ser humano de morrer, de abrir mão da sua vida, de falar, eu não quero mais essa vida que eu tenho, eu não quero mais o mundo, eu não desejo mais o mundo. O que eu quero é a presença do Senhor na minha vida. Manifesta na minha vida, Senhor. E aí o próprio Deus, ele te separa para um tempo com ele, e aí ele vai se manifestando gradualmente, segundo a vontade dele para a sua vida. Quando você vai para um lugar separado, igreja, quando você vai para um monte, ou você vai para um lugar separado, só você chega lá, você vai falar o quê? Você sabia que é assim que começa? Você tirar um tempo na sua casa, no seu trabalho, onde você for, você começar a tirar aquele tempo exclusivo para Deus, falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender a te ouvir. Eu quero ter sensibilidade para perceber quando o Senhor fala comigo, Senhor. E aí quando você desafia a incredulidade, desafia aquela coração dobre que ou quer ou não quer, ou faz ou não faz, aí quando você desafia tudo isso e fala, eu vou atravessar tudo isso pelo olhar da fé, eu creio que Deus está aqui, eu quero manter um contato com Ele. E aí o Espírito Santo de Deus, ele te abraça naquele momento e fala, ô meu filho, vem cá, Carol, um pouquinho. Glória a Deus. Ouça o que eu vou te falar, você nunca mais vai esquecer disso. Aleluia. Eu perdi muitas oportunidades, igreja, com a minha mãe. Hoje a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu no tempo de 2019, hoje eu não tenho mais ela. A dor que eu tenho no meu coração de arrependimento, de não ter abraçado ela como deveria. De não ter chegado e feito assim no rosto dela. Um simples carinho, um simples gesto. Quem que me mandou fazer isso? Quem que me mandou? Isso daí que vem de espontaneidade. Eu quero fazer isso, eu quero mostrar um carinho. Agora, eu e a Carol, às vezes eu não demonstro tanto carinho para ela. Às vezes você não demonstra carinho para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa. Às vezes você trata só dos assuntos normais do trabalho, da convivência. E aí você perde o melhor. Quer chegar lá, mãe, eu estou aqui, mãe, abraça a mãe. Chega e faz um carinho nela, dá um beijo. Eita glória, isso daqui é espontâneo. Isso faz com que a vida torne sentido. Esse é o melhor momento, é o que marca o coração. Pode sentar. Depois nós vamos mudar isso daí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo também é isso. Você passa junto com ele dentro da igreja, você chega e senta no banco, você levanta para louvar, mas você não faz um carinho. Você não aproveita a viagem, você não entende que ele está dentro de você. Você aprendeu a abraçar o Espírito Santo dentro de você? Você aprendeu a chegar ao Espírito Santo? Onde o Senhor está dentro de mim? Eu vou te abraçar agora, eu vou te abraçar. Vem cá, meu amigo, vem cá, meu amigo. Deixa eu te abraçar essa noite. Esse é o momento mais especial. Você foi escolhido para ser templo do Espírito Santo, para ser morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Esse é o selo do Espírito Santo. É quando você é marcado, quando o seu coração nunca mais esquece. Quando você tem um momento só você e Ele.
Quando você lembra das lágrimas que você chorou ali na sinceridade, na verdade diante de Deus, Ele fala, eu estou aqui com você. No momento que você estava ali, às vezes no aperto, na dificuldade, Ele chegou ali, Ele te ajudou, Ele te deu um conselho, você lembrou, nossa, Ele me deu esse conselho, Ele me deu essa saída. E hoje eu consegui escapar. Se eu fosse por aquele caminho, ia ser tão ruim para mim. Ele me deu a oportunidade de recomeçar de novo. Aí o coração começa a ir para um caminho diferente. Glória a Deus. Quando vier, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, falará o que tiver ouvido. Primeiro, João 14, 6, falou que Ele vos ensinará todas as coisas. Para ensinar, precisa de ter uma mente, precisa de ter um parecer para Ele trabalhar no coração de cada um. Agora fala aqui, João 16, 13, Ele falará o que tiver ouvido. O Espírito Santo, Ele ouve. Falará o que tiver ouvido. Ele vai ouvir de Deus o que for necessário, Ele vai transmitir para a gente o que é necessário. Então Ele ouve. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito investiga e conhece as profundezas de Deus. Ele é curioso, ele quer saber a vontade de Deus, ele vai no coração de Deus, ele vai ali investigar, ele vai sondar, prescrutar o que Deus quer, os desígnios de Deus. 1 Coríntios 12, 11, que a gente falou sobre isso, ele distribui a cada um como quer. Ele tem jeito de distribuir ou não distribuir, ele separa ou não separa, ele faz ou não faz, ele pode escolher. Deus entregou para o Espírito Santo de Deus a autonomia para chegar aqui e falar, eu quero separar esse, eu quero separar aquela, eu quero fazer desse daqui exclusivo para mim. Você lembra daquela pregação que Deus me deu sobre o rio? Que ele vai para o oceano, que de tanto rio passar no lugar ali, vai formando o leito dele, aonde ele passou fica a marca dele. Você sabia que o Espírito Santo, de tanto usar alguém, marca o coração da pessoa? Você já sabe onde o Espírito Santo de Deus está passando? Você já sabe como Ele está falando com você? Você vai percebendo como Ele está se manifestando na sua vida. De tanto Ele passar num lugar, de tanto Ele passar naquele mesmo lugar, você fala, agora eu sei que aqui ficou uma marca dele. As pessoas que são usadas pelo Espírito Santo de Deus, elas são marcadas. Fica inconfundível a voz de Deus. Fica inconfundível. Você vai perceber tanto a profundidade de Deus, o que Deus quer com você, que vai ficar claro quando Ele falar com você. O Espírito Santo de Deus, Ele fala e dirige os passos das pessoas. Atos capítulo 8, versículo 29. Disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-se daquele carro. O Espírito Santo falou com Filipe. Filipe estava pregando, o evangelista Filipe, o diácono Filipe, estava pregando. O Espírito Santo falou, vai e aproxima daquele carro. Eu contei para vocês um dia, é interessante demais, eu tinha uma Paraty azul, eu estava lá passando perto da Sérgio Reis ali, próximo da Moassara, aí eu vejo uma velhinha dando com a mão assim. Aí eu não era Uber, não tinha nem Uber naquela época, não era taxista, não era nada. A velhinha dando a mão assim. Rapaz, na hora eu parei para ela. Senti uma vontade tão grande de parar, eu parei para ela, ela entrou no carro, vamos ali comigo. Só falou assim. Falava, vira aqui, vira ali, vira lá. E eu calado, ela calada. Ela só falava para eu virar, eu não perguntava, ela não perguntava, nós não conversávamos um com o outro. Só negócio que estava sendo tratado ali. E ela, para aqui, espera aí. Eu parei o carro, esperei lá. De repente sai uma moça toda arrumada com vestido de festa no meio de um areião lá. E entra no carro, ela abre a porta para a moça entrar, arruma o banco, ela entra. E lá vai eu com essa velhinha e com a moça. Chega lá na Ubra, ela entra aqui.
nunca tinha ido na Ubra, eu entrei lá dentro da Ubra, lá tinha uma festa de formatura. Ela ia perder a formatura, a avó dela, que era evangélica, queria levar ela para ela formar, usou da autoridade, parou qualquer carro que estava na rua ali, o Espírito Santo falou, para, porque eu que estou fazendo essa obra para ela. E ela foi, a moça desceu do carro correndo lá para dar tempo de ir na formatura, ela bateu a porta do carro, vai com Deus. Só isso que ela falou, não vai nada. E como você explica isso? Como é que pode um negócio desse? Como é que eu fui usado desse jeito aí? O meu carro, as minhas coisas, ele não falou mais nada, só bateu a porta e foi embora. Mas Deus, ele faz assim. Ele dirige o coração, ele dá a opinião dele, ele direciona o coração do ser humano. Às vezes você não vai entender. Por isso que você tem que estar com sensibilidade no coração. Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo 2. Disse o Espírito Santo. Quem que disse? O Espírito Santo de novo. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele olhou e falou: eu quero Barnabé, eu quero Saulo, separa os dois para mim. Aí os pastores que estavam lá, pegou Barnabé, pegou Saulo, estendeu as mãos e falou: o Espírito Santo, ele está querendo esses dois aqui. Aí separou os dois para a obra que tinha que ser feita. Quem que separou? O Espírito Santo, porque ele disse que era para separar Barnabé e Saulo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Você já leu esse texto tanto, mas você não prestou atenção igual eu. Eu não prestei atenção. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem que diz? O Espírito Santo. Ele está falando com as igrejas. Quem que falou tudo para João escrever? O Espírito Santo que estava dizendo para João escrever. O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando alguém falar para você que o Espírito Santo de Deus é uma força ou é um poder, que ele não é uma pessoa, o que você vai falar para ele? É mentira sua. O Espírito Santo é um amigo que eu tenho. Ele pensa, ele tem sentimento, ele conversa comigo, ele dá opinião, ele ouve. Ele sente tristeza, ele sente alegria. Ele é uma pessoa como eu e você, somos uma pessoa. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos abrir lá para vocês lerem. Efésios 4, 30. Aleluia. Às vezes você gosta de ouvir a pregação de alguém, você fala, oh, aquele pregador é bom, mas você não está entendendo nada. É o Espírito Santo de Deus que está falando contigo através do pregador. Por isso que você gosta, por isso que você acha interessante. É o Marcos Feliciano, é o Zé Trovão, é aquele outro lá, o João Trovão, não sei quem é o Trovão lá. É tudo o Espírito Santo de Deus que está falando lá. A gente acha que é o fulano de tal. A gente tem aquele gostinho do céu quando a pessoa está falando. É porque o Espírito Santo de Deus está ali. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Presta bastante atenção isso que eu vou te falar agora. Presta bastante atenção. Não deixa nada te distrair agora. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Jesus do céu para ficar aqui na terra junto conosco, porque ele é uma pessoa. E aí o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra e ele está no coração das pessoas que aceitam a ele. E aí você imagina, quando ele está na face da terra, tem ambientes que ele gosta, tem ambientes que ele não gosta. Você vê o assassino tirando a vida de uma criança lá em defesa. O Espírito Santo de Deus, ele não gosta, ele não quer que isso aconteça. Ele está dentro da criança ali, está vendo a criança sofrer, ele não quer que aquilo aconteça. Da mesma forma, quando tem um bar, as pessoas bebendo, as pessoas ali na bebida, no vício ali. Você imagina, o pai e a mãe e a criança.
A criança, ela começa a ver o pai e a mãe beber, o pai e a mãe se prostituir, o pai e a mãe fazer as coisas, e o Espírito Santo vendo aquilo. O Espírito Santo não gosta, ele fala, não, está dando mau exemplo, olha o que a sua filha está vendo, o que seu filho está vendo, isso é errado. Então ele sente tristeza sim. Quando tem um bar, quando tem um centro de prostituição, quando tem esses lugares, ali é um lugar que o Espírito Santo ele não gosta de estar. E aí é diferente, quando chega num lugar onde as pessoas se reúnem, todo mundo começa a louvar, todo mundo começa a adorar, quando todo mundo começa a bendizer a Deus, todo mundo começa a glorificar, todo mundo começa a se tratar bem, a unir o coração num só propósito. Um fala, eu vou te ajudar a buscar Deus de um lado, o outro fala, oh, glória a Deus, vamos buscar Deus, que Deus ele está aqui. Começa a incentivar do lado, aí o Espírito Santo de Deus, ele se alegra com aquele ambiente, ele quer que as pessoas saibam disso. E aí ele pode escolher, ele pode estar num ambiente que ele se alegra, ele pode estar num ambiente que ele sente alegria também. Por isso que ele vai fazer distinção de lugares e lugares. Ele vai fazer distinção de pessoas e pessoas. Pode ser que a gente traga para esse lugar um lugar tão aconchegante da presença de Deus que o Espírito Santo de Deus, ele se alegre conosco nesse lugar, ele queira se manifestar nesse lugar, ele queira escolher pessoas daqui para fazer as coisas que têm que ser feitas. Por que não, igreja? Por que não? Porque ele não fala, é você mesmo, eu quero te escolher, vem cá, separa você. Desde o começo, quando eu comecei a fazer a obra, eu senti um desejo tão grande de fazer a obra, e eu vi o Gerson Montello com o dom de maravilhas, estendendo as mãos e as pessoas sendo curadas, eu falei, eu queria ser usado nesse dom. Aí eu falei para Deus, Senhor, me dá esse dom. Colocando diante de Deus, pedindo, insistindo, indo no monte orando, buscando a Deus. Aí um dia eu falei para Deus, Senhor, eu vou largar tudo e vou fazer sua obra. Eu saí de manhã cedo, com a mala no carro para sair sem rumo, sem planejamento nenhum para fazer a obra. Eu não ia avisar o meu pai, não ia avisar minha mãe, não ia avisar ninguém, ia sair só para fazer a obra. Quando eu estava saindo para ir embora, a minha mãe falou, vai lá e busca a sua irmã lá numa cidade que tem lá perto. Aí eu falei, eu não tenho vontade mais, acabou minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus, já é a obra de Deus. Entrei dentro do carro e fui. Quando eu passei numa ponte que tinha lá numa cidade de Rifaina, indo para Franca, São Paulo, vi um mendigo lá na rua, na beira do asfalto, lá passando, eu já falei, já é a obra de Deus, eu vou ajudar esse mendigo. Parei o meu carro próximo a ele. Ei, quer carona? Ele, não quero carona não te conheço. Saiu andando e me deixou falando sozinho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro para ver se tinha alguém me olhando, que eu passei uma vergonha danada, que ele me deu uma fora ali. Eu encostei o carro do lado dele de novo. Rapaz, eu sou evangélico, a Bíblia aqui. Entra no carro, vamos embora, você não está indo para lá, vamos junto. Ele, é meu, eu percebo que você ia fazer covardia comigo. Entrou dentro do carro. Quando ele entrou, veio aquele cheiro ruim, muito ruim. Eu quis vomitar na hora, mas eu parei, segurei. Eu comecei a olhar para ele, ele olhando para mim, eu lembro do rosto dele, da alegria do rosto daquele homem. Ele olhando para mim tão feliz, rindo só com 2 dentes na boca. E ele estava ali, e eu olhando para o rosto dele, ele começou a conversar, esqueci aquele negócio de mau cheiro para lá, e comecei a conversar com ele. Aí eu curioso, eu falei, mas para onde você está indo? Ele falou, não tem rumo para ir não. Mas de onde você está vindo? Um dia eu saí de casa sem rumo. Mas você não procura igreja, você não procura estar num lugar, não? Ele falou, não, porque quando eu chego lá, eles me tiram de dentro da igreja. Eu falei, mas é onde você come? O que você bebe? Você está aí na beira da estrada, do asfalto? Ele falou, onde eu achar comida eu como, onde me derem eu como, onde eu achar bebida, água eu bebo. E eu fiquei pensativo e ele falou, eu sou desviado da igreja. E aí a gente conversando, vai assunto aqui, vai assunto ali. Aí tem um posto de gasolina, eu falo, você está com fome? Estou com fome, vamos parar ali para comer? Vamos. A gente para no posto, tinha um restaurante chique lá. Aí eu
passo escondidinho assim, por causa do mau cheiro daquele homem no restaurante. Eu falo, vamos lá para o fundo lá, tem como arrumar uma mesa para nós lá, que nós quer comer. Aí o homem falou, tem sim. Arrumamos uma mesa para lá no fundo do restaurante. Aí eu falo, pode escolher o que você quiser. Ele pegou uma montanha desse tamanho assim, parecendo nosso pedreiro da Igreja de Jesus o Cristo. Rapaz, ele pediu uma Coca-Cola. Eu quero tomar Coca-Cola. Pediu a Coca-Cola e foi comendo, e de repente eu pedi um lanche para ele. Pegou aquele lanche e nós fomos embora. A hora que chegou em Franca, São Paulo, eu falei, agora eu tenho que buscar minha irmã. Eu queria levar ele para outro lugar, mas eu não tinha condição de cuidar dele. Ele desceu lá, não, deixa que eu vou seguir viagem. E aí quando eu deixei ele, que eu fui, me bateu um sentimento tão puro. Eu comecei a chorar e o Espírito Santo veio sobre mim e começou a falar no meu coração. Eis que te proponho 2 diplomas. Um diploma físico e um diploma espiritual. O diploma físico eu vou usar os homens para te dar, porque aonde eu vou te levar, as pessoas não vão querer te ouvir. Você vai precisar desse diploma para abrir portas para você. Eis que te proponho um diploma espiritual. Esse homem nenhum vai te entregar, somente eu, o Senhor teu Deus, que entrego. Muitos têm entrado na minha faculdade, poucos têm sido aprovados, porque eu sou o Senhor que avalio. Falou no meu coração assim, sumiu aquela manifestação. Aí eu lá em Minas Gerais, só com ensino médio, sem estudo, sem condição nenhuma, ele me tirou de lá, me levou para Belo Horizonte, 8 anos estudando, bacharel em Direito, advogado e mestrado em Direito Ambiental. Me entregou o diploma. Quando eu estava formando, a Carol vendo lá, eu chorei, lembrando do que Deus tinha me prometido lá atrás, que ia me entregar. Ele me entregou, do jeito que ele tinha falado. E o diploma espiritual? Aí eu estou querendo receber. Só que é Deus que está me avaliando. A cada atitude que eu faço, o jeito que eu trato a Carol, o jeito que eu trato vocês, eu estou sendo avaliado. E aí, dentro do meu coração, eu falei, se acontecer de ter o dom de maravilhas e as pessoas começarem a ser curadas, começar a ser manifesto as maravilhas de Deus, aí esse povo vai juntar. Eu comecei a imaginar. Falei, rapaz, vai juntar um povo no lugar, eu preciso de ter uma estrutura para cuidar desse povo. Aí surgiu a ideia de separar um terreno aqui para construir a igreja. Sabe por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu creio que vai chegar mais pessoas. Porque eu creio que Deus ele vai usar pessoas nos dons espirituais. Eu creio que vai ter pessoas que vão se separar, vão começar a querer ir no monte, vão querer buscar Deus, vão querer se voltar ao Senhor. Vai ter um que vai chamar o outro vai chamar o outro. Vamos orar, vamos buscar Deus. Eu preciso de conhecer mais o Espírito Santo de Deus. E aí, de repente, o próprio Deus, ele vai, na medida que as pessoas forem se entregando, ele vai fazendo a obra se manifestar na congregação, no meio do povo dele. E aí vai acontecer. A igreja de Jesus o Cristo é o Marcelo? Não. Eu estou consciente disso. Que um dia eu não vou estar mais aqui. A igreja tem que continuar. Tem que deixar uma estrutura pronta, tem que deixar as pessoas fazendo a obra de Deus da mesma maneira. E aí eu não vou estar mais aqui, mas vai ter o templo, vai ter outra direção, outras pessoas, mas vai ter a orientação da liderança que foi tocada pelo Espírito Santo um dia. Aí sabe por que está sendo gravado todos os vídeos? Porque alguém vai assistir as pregações e vai lembrar, falar. Você lembra quando o Marcelo pregou daquela pregação, falando sobre esse assunto? Aí eles vão voltar lá, achar o canal e vão ver cada pregação que foi pregada. Por isso que eu convido vocês também a gravar. Às vezes que vocês falam, às vezes que vocês têm um testemunho para dar, porque é a sua história, é a sua vez de ser, diante de Deus, um testemunho de Cristo onde você passar. Amém? Glória a Deus. Continuando, irmãos. Atos capítulo 5, versículo 3 a 9. Ananias mentiu ao Espírito Santo de Deus. Então, Ananias mentiu para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Pedro falou, quem te ensinou, quem que fez você mentir para o Espírito Santo de Deus? Ananias morreu ali, Safira, a esposa, chegou, mentiu também, morreu da mesma maneira, porque mentiram para
o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 7, versículo 5. O Estevão, quando ele estava ali pregando, homens de dura cerviz, quem vos ensinou? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais, assim também sois vós. Resistir o Espírito Santo está falando, está mostrando o caminho, está direcionando a pessoa, e a pessoa está querendo diferente do que Deus está mostrando. Tem para te dar. O Espírito Santo, ele quer uma comunhão conosco. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Você lembra da bênção apostólica? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar que a bênção apostólica fala em comunhão com o Espírito Santo? Sabe o que é comunhão? Comunhão é você andar junto, você abraçar a pessoa, você ter uma ligação com ela, você ter uma amizade, você querer estar perto, estar junto, dividir as suas coisas, compartilhar, conversar, ter uma amizade ali. O Espírito Santo, ele quer andar com a igreja lado a lado, conversando, tendo amizade com a igreja. Uma igreja que é distante da presença de Deus é o que aconteceu em Apocalipse. A própria palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quem que estava ali do lado de fora da igreja? O Espírito Santo de Deus, ele querendo comunhão, ele querendo que alguém abrisse a porta, tivesse tempo, tivesse dentro do coração espaço para ele ter essa comunhão com a pessoa. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um amigo que ora bem. Um amigo que ora bem. Quando você está fazendo coisa errada, quando você está fazendo o que não presta, quem que está ali do seu lado falando: ô Senhor, ajuda esse infeliz. Ajuda esse infeliz que está no mesmo pecado, que está na mesma atitude. Não deixa ele ser levado, ser tragado pelo diabo, não. Ele não está percebendo, olha o demônio ali querendo pegar ele desse jeito que ele está, Senhor. Ajuda esse infeliz. O Espírito Santo, ele está intercedendo, ele está se voltando para Deus para ajudar aquele infeliz que está ali, que está querendo a infelicidade sem saber que está querendo a infelicidade. Por isso que ele é infeliz. O que peca é infeliz. Eu estou falando infeliz porque esse é o sentido. Uma vida sem Deus é uma vida de infelicidade. Romanos, a gente já leu Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo de Deus. Está vendo só? Quando eles se reuniram ali para decidir os assuntos da igreja, o que acontece? É para circuncidar? Não é para circuncidar. O que tem que colocar sobre os gentios que estão se convertendo? Quais são as regras para os gentios que estão se convertendo? O Espírito Santo falou desse jeito: que eles se abstenham da carne sufocada, que eles se abstenham do sangue, da carne sacrificada ao ídolos e da prostituição, que todos vão bem. Ele colocou ali a forma de viver sem aquela vida cheia de regras que os judeus viviam. O Espírito Santo simplificou tudo. Ele falou para você: seja feliz, seja alegre dentro da igreja, adora a Deus, você não precisa de fazer sacrifício, você não precisa de fazer ritual para chegar na minha presença, não é assim não. Tem uma amizade verdadeira, tem um coração sincero que você vai encontrar Deus. É isso que Deus quer. Atos capítulo 16, versículo 6. E recorrendo e percorrendo a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não os permitiu.
Então o Espírito Santo, o pregador estava indo e falou, vou pregar na Ásia. O que ele falou? Não, não vai. Vou pregar lá na Mísia. Não, não vai. Aí, lá na Macedônia, tinha um que estava orando, teve uma visão de noite, e aí os apóstolos entenderam que era para eles atravessa a Macedônia e vem cá pregar para a gente. Aí eles foram aonde tinha que ir pregar a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé. Convido a irmã Neuliana e a Sônia que vai trazer um hino. Amém? Coloque o seu coração diante de Deus uma vez mais. Aí tem muitas situações que você vai passar, mas Deus ele quer esse contato com você no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da tribulação, no meio da adversidade. Ele vai estar ali em todos os momentos. Ele não vai te deixar, ele não vai se apartar de você. O Espírito Santo, ele quer estar na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem salvação para você. Quem não tem o Espírito Santo, não tem a salvação de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Tem que andar em obediência, tem que andar em direção do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, ou ele confirma com o nosso espírito. Ele dá ali um parecer falando, você está certo ou você está errado. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Os frutos do Espírito Santo, ele produz em nós, ele dá frutos dentro do ser humano que está se sujeitando à vontade dele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Glória a Deus, adore o Senhor. Nos louvores, na adoração, o Espírito Santo, ele se agrada de um coração que louva com sinceridade, com verdade. Aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor. Aleluia. Aleluia. Está tirando na presença, Senhor. Toda família, Senhor, mereceu de vida. Pode tomar ódio, vai dar onde vai lá, Senhor. Família, Pai, Pai,
nós vamos orar por você. Aleluia. Eita glória. Vem nesse momento, baseado nessa palavra, se você quer uma amizade, se você quer uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eita Jesus. Amém. Glória a Deus, estenda as mãos para cá. Deus, Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor. Como eu sempre tenho falado, se for para você, Ele quer 500 vezes, 1000 vezes, vem, não para de vir, não vem. Vem, não para de vir, não para. Não desista, não desista, não se acanhe, não. Não é vergonhoso você se aproximar de Deus. Deus, Ele se alegra, a palavra do Senhor diz: tem mais alegria no céu para um pecador que se arrepende. 99 está sempre precisando de pecado. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer ajudar, Ele não é um atrapalho para a sua vida, não. Ele matar a vida. Glória a Deus. A obra ainda não parou, a obra ainda não parou. Deus, Ele trabalha na sua vida, Deus, Ele quer você, Ele quer te separar, Ele quer te condicionar para você não mais cair nesse pecado, cair nesse pecado, cilada do diabo para a sua vida. Ele quer você constante, Ele quer você perseverante, Ele quer você seguro, Ele quer você vigilante, Ele quer Glória a você Deus, certo do aleluia, seu Deus. coração. Glória a Deus. Encarte a vontade do Em Senhor. nome de Jesus. Aleluia. Receba a vontade do Senhor e ela vai ser. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus, aleluia. é com os teus servos, as tuas servas, Pai, que precisam de Ti, que querem, Senhor, um contato contigo. Precisam, Senhor, da Tua presença, que almejam, Senhor, que desejam, Senhor, a Tua vontade, que querem, Senhor. Deus, implora, Senhor, Deus, implora intimidade, Senhor. Deus, implora, Senhor, um caminho, Senhor, para se chegar a Ti, Pai. Começa, Senhor, com aproximação, começa, Senhor, com atitude. Atitude, Senhor, como a Tua palavra diz. Buscai o Senhor, chegarmos, pois, a Deus. Está aqui, Senhor, a Tua família. Está aqui a Tua família, está, Senhor, a Tua igreja. Oramos uns pelos outros. Espírito Santo, Deus, agora seja curada a tua serva, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, toda doença, enfermidade, seja uma ordem agora. Seja em nome de Jesus Cristo, cancelada. Desapareça agora, o Espírito Santo de Deus agora. É o poder do nome de Jesus. Combate essa enfermidade agora. Desapareça na ordem do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja cancelada agora essa enfermidade. Seja cancelada a doença. Receba uma ordem. Seja cancelada. Desapareça. Espírito Santo de Deus, cuida da tua serva, Pai. Estenda a tua mão sobre ela, Espírito Santo. Deus, de glória, cada pessoa que foi apresentada, cada pessoa que se colocou aqui, que precisa de Ti. No nome de Jesus. Guia eles, Senhor. Deus, de glória, baseado nessa palavra, que eles venham se aproximar de Ti. Revela-te a eles, Espírito Santo, das sonhos, das visões. Deus, de glória, fala com o coração deles, marca o coração deles. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida deles, o Senhor falando. Eu profetizo o Senhor falando de uma forma sobrenatural no coração deles. Leva eles, Jesus. Leva eles. Por amor de Deus, Senhor, eles vieram cá na frente. Descansa sobre a vida deles um contato, Senhor, sobrenatural da tua presença. Ele era pouco da graça. Deus, como eu fiz aquele gesto no rosto da Carol,
Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Ó, sábado, segunda-feira, culto às 19h30, sábado, ensino de novo às 18h30 e domingo que vem, não é amanhã, outro domingo, a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. E da mesma maneira, na Santa Ceia, você prepara um café da manhã, algo para trazer, já comeu no grupo, eu vou trazer tal coisa, para nós trazer um café da manhã bem diversificado, para que todos possam se alegrar juntamente conosco, tomando a Santa Ceia e o café da manhã. É dia Amém? 14, né? É dia Vai ser 14. dia 14, né? Sem ser nesse domingo no outro. Sem ser nesse domingo amanhã, no outro domingo a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Amém? Estenda as mãos para lá. Nós vamos fazer uma oração pela igreja. Essa igreja está sendo construída porque cada um de vocês está ajudando de alguma forma. Nós agradecemos aos dizimistas, aos ofertantes, porque cada tijolo, como a irmã Maria falou, cada tijolo foi porque alguém foi, investiu, falou, eu quero ajudar. Cada irmão que veio cá e ajudou, a juntar bater, a fazer qualquer serviço, seja abençoado. Amém? Então vamos estender as mãos. Como eu tenho sempre pedido que Deus ele não pare a obra, que não permita que essa obra pare, mas que ela continue. O Espírito Santo de Deus seja abençoado, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que ajudou, está ajudando essa obra de alguma maneira, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, que essa igreja vai nascer, que essa igreja, Senhor, vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Nós cremos que pessoas vão chegar, Senhor, e vão se juntar juntamente conosco para te adorar, Pai. Por isso, sejam abençoados a igreja de Jesus Cristo, cada trabalho, cada Deus, de manutenção do coração do teu povo, Pai. Prospera essa igreja, Senhor. Prospera o trabalho, abre porta de emprego, que seja essa igreja próspera diante de ti. E que cada um priorize, Senhor, Deus de glória, a tua, Senhor, vontade, o teu querer, Pai. E será cura para nossas vidas, será a nossa vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As palmas do Senhor. Pessoas que não vieram, amém? Espírito Santo de Deus, tem muitas pessoas Senhor, que não vieram hoje, que estão tendo dificuldade de alguma maneira, Pai. Manda os teus anjos ali, todo branca rua, toda Maria do Ramos, Senhor, qualquer demônio do inferno que está cercando essas pessoas que estão armando os lados, eu te dou uma ordem agora. Seja agora expulso desse lugar, seja agora expulso da meditação dessa casa, Senhor, não tem direito, Senhor, não tem direito. Seja cancelada a sua obra, seja desfeita a sua obra, arrancada de fechar, de impedir essa pessoa de vir na casa do Senhor. Eu dou uma ordem agora, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos passem ali com espada de fogo, disparam, Senhor, segundo a tua vontade, cada obra do mal que está cercando essas pessoas. Enquanto isso, Espírito Santo, eu te peço que aconselhe ali, visita o coração deles, Senhor, dá um bom direcionamento, anima, fortalece, dá vigor, dá espontaneidade, vontade. Deus te dá força para que eles venham à tua casa, ânimo para que eles venham à tua casa, para que eles não parem, para que eles não desistam. Cada mentira, Senhor, no coração deles que foi colocada ali, para eles desistirem, para eles serem fracassados. Cada testemunha do diabo, Senhor, de cegar, de tampar, Senhor, o entendimento deles ali, em nome de Jesus, seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que nós pedimos assim, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. As palmas, louve o Senhor.